Olá, pessoal! Continuando nossos estudos sobre a figura da mora, vocês sabiam que a mora pode ser também do credor? Nós não tínhamos usado essa expressão, mas a mora do credor ocorre em todas aquelas situações que nós tínhamos estudado sobre a consignação em pagamento. Então, todas as vezes também que um credor, se recusa injustamente a receber o objeto da obrigação no tempo, lugar, forma convencionados, né? Então, não tendo um justo motivo para fazer essa recusa, então ocorre a mora do credor. Eu já trabalhei muito, né? Já contei para vocês sobre isso. Eu já trabalhei muito com mora do credor, com relação às imobiliárias. Imobiliária que fica criando empecilhos desarrazoados para receber a chave ao final da locação e continua cobrando aluguel. Chegou ao ponto que, de vez em quando, algumas imobiliárias nós temos que depositar a chave em juízo, né? Fazer a consignação, porque não tem jeito de fazer esse credor receber as chaves, né? E ele precisa receber e emitir a quitação do contrato. Então, existe também a mora do nosso credor aqui. E o que interessa particularmente a figura da mora do nosso credor é porque o devedor ele tem o dever de conservar o bem, né? A mulher que vai devolver a casa, né? Ela tem um dever de conservar a casa para entregar para a locadora. A pessoa que, tem um carro alugado precisa conservar o carro para devolver para a locadora de veículos, né? A pessoa que tem que entregar um objeto para o credor precisa cuidar do bem. A gente sabe muito bem disso. E aí, quando o credor não está em mora, o devedor tem esse dever de cuidar do bem, inclusive pagando as despesas para isso, né? Faz parte do dever de todo devedor custear as despesas para conservar o bem, para entregar para o credor. Agora, quando o nosso credor está em mora, esse dever de conservar o bem, ele acaba. Então, o devedor não tem o dever de ficar conservando aquilo, tá certo? E muito menos de custear despesas para ficar, pagando despesas para conservar um bem que ele já deveria ter entregue, já deveria estar livre daquilo. Então, a diferença quando não tem a mora do credor para quando tem é justamente com relação a esse dever de conservar o bem, né? Que para o devedor acaba quando o credor incide em mora. Imagina, por exemplo, casos que nós já passamos. A locatária até mudou-se da nossa cidade, né? Até mudou-se de Uberaba e tá lá em outra cidade preocupada com a casa que ficou aqui, né? Sem ninguém, porque a imobiliária fica fazendo hora para receber as chaves. E se entra um ladrão nessa casa e rebenta portas e janelas? Né? Será que a devedora vai ter que arcar com isso? Resposta não. Tá certo? Ela não pode estragar o bem, lógico, né? Isso seria má fé. Mas daí ela ter que ficar eternamente responsável por cuidar da coisa, aí não, tá certo? E o Código Civil respalda isso. A mora do credor subtrai, ou seja, retira do devedor a responsabilidade pela conservação da coisa. Certinho? Se por um acaso o devedor for gente boa demais e ainda assim com o credor em mora ele ficar custeando aquelas despesas, ele tem direito a ressarcimento até o último centavo. Isso é o que está lá no finalzinho do artigo 400, né? Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Lembrando, né, que o único direito que o devedor não tem é de estragar a coisa. Então, nós estamos falando aqui, né, o devedor isento de dolo. Então, aquele devedor que realmente não foi ele o responsável por algum problema que o credor teve, ele não estragou o bem, nada disso, certo? Ele não pode ir lá e pôr fogo na casa, quebrar, pichar a casa, quebrar o carro, nada disso, certo? Ele simplesmente fala assim, olha, eu não vou conservar mais, né? Está por conta e risco. Então essa é a figura que nós temos aqui. E o que eu estou falando, gente, é a questão do dever de conservar. Mas é lógico que o credor em mora, ele tem todas as penalidades que o devedor em mora tem, tá certo? Juros, tá certo? Se couber juros, correção monetária, alguma coisa assim,
Perdas e danos, é lógico que ele tem direito também. É porque o Código Civil aqui nesse artigo, né, 400, ele chamou atenção, né, para esse aspecto da conservação, para dizer ao devedor, devedor, se o credor está em mora, você não é mais responsável por cuidar do objeto, não. Certinho? Então tá bom. Obrigado, pessoal.